Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? Mas antes, aqueles recadinhos importantes aí que é sempre bom a gente lembrar. Vejam comigo esses recados aqui, ó. Coloquei um remember pra gente aqui, ó. Realizar as atividades no Classroom para marcar a sua presença, né? É justamente aquele link que você, ao clicar, abre uma atividade, você realiza a atividade, envia e daí a sua presença já é garantida, né? Caso tenham dúvidas, entre em contato com o seu professor lá pelo mural, deixa todo o recado, qualquer pergunta que você tiver, né? E entre em contato com a sua escola e verifique a possibilidade para retirar os materiais disponíveis, porque tem aquela galera também que está assistindo somente pela TV, né? Então você faz as atividades, pega o material, marca um horário para devolver, tá bom? Então não esqueça desses recados importantes aí. Vamos relembrar também o que a gente conversou na aula passada? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre clima, temperatura e as estações do ano, não foi isso? E a gente aprendeu um pouco, eu dei uma breve noção para vocês no que diz respeito à produção de mind maps, de mapas mentais. E hoje, nós vamos conversar sobre global warming. Inclusive, o título da nossa lição é justamente esse, ó. What do you know about global warming? O que você sabe sobre o aquecimento global? E daí, o que nós iremos fazer é o seguinte, nós vamos ler e interpretar textos que discutam o que é o aquecimento global, suas causas e o que pode ser feito para poder evitar, tá bom? Então, a nossa aula ela vai girar em torno desse assunto. Então, nós vamos aprender várias palavras novas, deixa o dicionário aí do lado, para que vocês possam fazer algumas atividades e vamos seguir, ok? Bora lá, então. Nós temos um warm-up aqui. Na verdade, esse slide e o próximo é sobre o mesmo exercício, tá bom? Então aqui diz o seguinte, olha, number 1. What do you know about global warming? Read and write fact or fake. O que você sabe sobre o aquecimento global? Nós temos a letra A e a letra B primeiro e no slide seguinte as outras duas. Você vai ler, vai dar uma pensada, se tiver tempo, dá uma pesquisada rápido aí também. E se o que está escrito aqui for fato, você escreve fact, beleza? Agora, se aquilo não for fato, for uma mentira, você escreve fake. Palavra fake bem famosa, não é verdade? Então vamos ver a letra A e a letra B que diz assim, olha. It's estimated that about 22.5 million people immigrate annually between 2008 and 2014 because of rising sea levels. Aqui diz o seguinte, que é estimado que por volta de 22,5 milhões de pessoas imigraram anualmente entre os anos de 2008 e 2014 devido ao aumento do nível do mar, beleza? Então elas tiveram que sair de suas cidades porque o mar estava avançando. Fact or fake, beleza? B. The temperature on Earth has undergone several changes in the last million years, alternating cold periods, so-called ice ages, hot periods, interglacials and intermediates. Aqui diz mais ou menos o seguinte, né, que a temperatura do ano ela tem passado por muitas mudanças há milhares de anos. E essas mudanças elas têm meio que têm sido alternadas em diferentes períodos. Em períodos frios, né, chamado da era do gelo, a era glacial, e o período quente, né, o interglacial. Fact or fake? Usa o conhecimento prévio de vocês sobre o assunto, dá uma pesquisada se preciso for. Eu já volto para a gente poder ver a resposta.
vamos ver se vocês acertaram aí o nosso fact or fake. Letter A is a fact. É fato desse número de pessoas que têm ido para outros lugares devido ao aumento do nível do mar. Letter B, also it's a fact. Também é um fato, né? Quando os cientistas falam sobre a mudança de clima no decorrer de milhares de anos entre períodos quentes e períodos mais frios, ok? Vamos continuar então com o nosso fact and fake aqui, ó. Nós temos agora a letra C e a letra D. Vejam comigo. Letter C. The concept of global warming refers, in most cases, to climate changes caused by human action. Aqui está falando que o conceito de global warming, né, de aquecimento global, ele se refere, na maioria dos casos, na mudança de clima causada pelo homem. Fact or fake? Letter D. The emission of greenhouse gases has not increased the Earth's temperature. Aqui está falando que a emissão de gases do efeito estufa, ele não tem aumentado a temperatura da Terra. Vou dar um tempinho para que vocês possam também analisar, ver as palavras de novo se preciso for, façam com calma, pesquisem, daí a gente já vê a resposta. Vamos lá. Bom, a resposta aqui são as seguintes, pessoal. Para a letra C, it's a fact, né? Quando a gente pensa em global warming e aquecimento global, essa mudança de clima no planeta acontece muito por conta da ação do homem. E a letra D, quando ele diz aqui que a emissão desses gases que causam o efeito estufa não tem aumentado a temperatura da Terra, it's fake, é uma mentira, porque é justamente a causa, né, que tem feito com que a temperatura do planeta venha aumentando no decorrer dos anos. Beleza? Alright. Before reading, antes da gente fazer a leitura do nosso texto, nós temos uma atividade aqui com 3 perguntas que diz respeito a esses 3 anúncios aqui. Então, os anúncios são, nós temos um anúncio do planeta Terra meio que derretendo, né? Como se fosse devido ao aquecimento. E aqui diz, né? Stop global warming, better late than ever. Pare com o aquecimento global antes tarde do que nunca. No segundo anúncio, nós temos um sorvete e como se a bola do sorvete fosse o planeta, derretendo também, né? Earth is melting, we can save our planet, think green. O planeta está derretendo, nós podemos salvar o nosso planeta, pense verde. E finalmente nós temos aqui uma imagem com 2 pinguins meio que puxando, né, o fio que está plugado na tomada, como se fosse para poder desligar o aquecimento, né, que está sendo representado, no caso aqui, por essa lâmpada, por essa luz. Beleza? Então é isso que a gente tem nos anúncios. As perguntas são, number 1,
What do the three ads have in common? O que os três anúncios têm em comum? Tenta responder em inglês se baseando no vocabulário que a gente viu até aqui, tá bom? Mas se não conseguir, não tem problema. Coloca em português e depois você passa para o inglês. Number 2. How's the Earth represented in ad 2? Como que a Terra está sendo representada no anúncio número 2? And number 3. How's the high temperatures represented in ads 1 and 3? Como que a temperatura alta está sendo representada nos anúncios 1 e 3? Sabendo agora o significado, eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Então vamos ver as nossas respostas, olha só. Na número 1 eu perguntei o que os três anúncios aqui têm em comum. Então eu botei aqui o seguinte, olha. The Earth's rising temperature. O aumento da temperatura da Terra. Não sei exatamente o que você colocou. Seja lá o que você colocou que esteja de acordo com o que a gente está conversando aqui, não tem problema, tá bom? Number 2, eu estava perguntando sobre como que a Terra estava sendo representada no anúncio número 2. By an ice cream, através, por um sorvete. Estava sendo representado através de um sorvete. E a número 3, eu estava perguntando como que o aumento, a temperatura alta do planeta estava sendo representada nos anúncios 1 e no anúncio 3. Então a resposta está aqui, ó. No anúncio 1, by a hair dryer, por um secador de cabelo, e na temperatura 2, e no anúncio número 3, a lamp, a alta temperatura do planeta sendo representada por um abajur, por uma lâmpada, tá bom? Alright. 4, 5 and 6. 4, 5 e 6. What kind of magazine is that? Que tipo de revista é essa? Então temos uma revista aqui, com o título e outros subtítulos, e bem no meio aqui nós temos um planeta Terra também derretendo, E eu tenho as alternativas scientific and gossip. Não vou dar a tradução. Number 5. What is the main topic about? Sobre o que é o assunto principal dessa revista? Number 6. To represent global warming, the Earth in the magazine cover is... Para representar o aquecimento global, o planeta Terra, na capa da revista, está o quê? Melting or breaking? A ou B. Também não vou dar a tradução, senão eu dou a resposta. Eu quero que vocês peguem um dicionário aí para poder marcar a resposta certa, beleza? Então façam uma atividade que eu já volto.
Let's check the answers. Bora checar as respostas então. So what kind of magazine is that? Scientific. Que tipo de revista que é essa daqui? Científica. Gossip significa fofoca. Não é bem a ideia aqui. What is the main topic about? Sobre o que é o assunto principal aqui? The greenhouse effect. Então, ó, uma outra palavra para a gente poder memorizar aí. O assunto principal é justamente o efeito estufa. The greenhouse effect. E a número 6, a Terra, eu estava perguntando que o aquecimento global, né? O aquecimento global, a Terra estava sendo representada de que forma aqui na capa? Melting, né? Ou seja, a resposta certa é que a Terra está derretendo. Então, melting, que é o verbo derreter, beleza? Breaking, do verbo break, que significa quebrar. Não é o caso. Ok? Beleza. Então vamos seguir aqui. Agora o nosso texto, tá? Como a gente está acostumado, farei a leitura em inglês e já eu venho com um apanhado geral em português, sem dar a tradução literal, para que vocês possam fazer as atividades que seguem depois. Então vamos lá. What is global warming? Global warming is the increase of Earth and ocean's average surface temperature due to effect of greenhouse gases, such as carbon dioxide, emissions from burning fossil fuels, oil, gas, petrol, kerosene, and etc., or from deforestation. Então, a primeira parte, ele pergunta o que é o aquecimento global. Então, ele fala que o aquecimento global ele é o aumento, né, da temperatura da superfície da Terra e dos oceanos também, né, por conta do efeito do greenhouse gases, dos gases do efeito estufa. Daí ele traz aqui alguns exemplos desses gases, né? Como o dióxido de carbono, as emissões do dióxido de carbono, né? E da queima de determinados tipos de greenhouse effects também, que são eles, por exemplo, o querosene, o petróleo e, sobretudo, também ele diz que o desmatamento, né, quando ele fala aqui do deforestation, que também é uma das causas do aquecimento global. Essa parte aqui de baixo, ele fala especificadamente, do the greenhouse effect, do efeito estufa, tá bom? Que ele diz aqui, ó, the greenhouse effect is the process by which radiation from a planet's atmosphere warms the planet's surface to a temperature above what it would be without its atmosphere. Então, quando ele fala do efeito estufa, ele fala que é justamente o processo da radiação da atmosfera do planeta, né, que consequentemente acaba aquecendo esse mesmo planeta, tá certo? Justamente por conta dos buracos da camada de ozônio que acabam sendo criados devido à emissão desses gases, tá certo? Então, basicamente é isso que o nosso texto fala. Como eu disse, eu não ia dar aqui uma tradução literal para que vocês possam fazer atividades que seguem. Vamos para a nossa primeira atividade. A nossa primeira atividade, que é sobre o texto, ela foca só nesse pedaço aqui, não é no texto inteiro. Eu separei para vocês. E a primeira pergunta é, de acordo com esse pedaço aqui, what's global warming? O que é o aquecimento global? Nós sabemos, é claro, mas eu quero que vocês peguem a resposta em inglês do texto. Number 2. Which image is an example of a greenhouse gas in the text? Qual imagem que é um exemplo de um gás de efeito estufa, tá? Do texto, da emissão de efeito estufa do texto. Uma dessas duas aqui, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer essa atividade e a gente já volta.
Ok, let's check. Vamos checar então. Então, olha só. What's global warming? O que é o aquecimento global? It's the increase of Earth and ocean's average surface temperature due to effect of greenhouse gases. É quando ele fala que é o aumento da temperatura da Terra e dos oceanos devido aos gases que causam o efeito estufa, ok? Number 2. Which image is an example of a greenhouse gas in the text? De acordo com o texto, o exemplo, a imagem que exemplifica um gás que é emitido, de acordo com o texto, é justamente esse daqui, né? O carbon dioxide, o dióxido de carbono, tá ok? O óxido nitroso que está aqui no cantinho, que eu até coloquei em inglês para vocês aqui, ele também é um gás nocivo, né? Não tanto para a saúde como também para a própria atmosfera. Ele também causa o efeito estufa, tá? Mas não serve como exemplo aqui no nosso texto, beleza? Alright, let's move on. Número 3, 4 e 5 sobre a outra parte do texto, a outra metade. Number 3. The pronoun it on line 3 refers to. O pronome it, que aparece aqui na terceira linha da nossa parte do texto, ele se refere ao quê? À atmosfera ou à temperatura, tá? Number 4. The pronoun it's on line 3 refers to. A número 4 é o mesmo tipo de pergunta, só que aqui é o pronome it's, que é o pronome possessivo. Ele se refere ao quê? Ao planet's surface, a superfície da Terra, or planet's atmosphere, ou atmosfera da Terra. Number 5. The word worms on line 2 can be replaced by. A palavra worms, que aparece aqui na linha número 2, ela pode ser substituída por qual palavra? Heats or cools down. É uma atividade que é importante você utilizar o dicionário se preciso for. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisar, marcar a resposta certa. Vamos lá.
Vamos ver as nossas respostas então? Então, olha só. Na número 3, o pronome it, na linha 3, ele se refere à temperatura. Quando ele fala aqui, né? The planet surfaced to a temperature above what it would be, uma temperatura que seria maior que, enfim. Então, o it está se referindo à temperatura. Na número 4 é o mesmo tipo de pergunta, só o pronome que é diferente, é o pronome its, que é um pronome demonstrativo, né? Dele ou dela, que a gente usa para se referir a objetos ou a animais. E aqui, no caso, ele está se referindo à superfície da Terra e não à atmosfera, tá ok? Quando ele fala aqui, ó, what it would be without its atmosphere, sem a sua atmosfera, beleza? E a número 5, a palavra warms, ela pode ser substituída pela palavra heats, que significa aquecer. Lembra lá na aula anterior que a gente estava falando sobre temperatura e clima? A palavra warm, ela também serve como verbo, né? Ela também pode ser o verbo aquecer e esquentar. Sinônimo, heats. A palavra cool down já seria o oposto, tá bom? Esfriar. Alright. Reading for critical thinking. Então agora é uma atividade para que vocês possam pensar e responder. Nós temos aqui uma imagem que é um protesto que diz respeito ao aquecimento global e temos aqui várias pessoas segurando cartazes, né? Foi escrito em papelões, pelo que parece aqui. Então aqui nós temos, e a gente pode observar que, pelo menos na nossa imagem aqui, são pessoas jovens, tá bom? Então aqui diz assim, ó, So you're telling me the bushfires aren't related to climate change? Então você está querendo me dizer que as queimadas não dizem respeito, não tem a ver com a mudança do clima? A outra diz, The climate's changing, why aren't we? O clima está mudando, e por que a gente não está mudando? Né? Tipo, no sentido de que era para a gente poder estar mudando as nossas atitudes no que diz respeito ao planeta. Climate action now, ação agora, né? No que diz respeito ao clima, agir agora, ok? Então eu tenho duas perguntas para vocês aqui. Primeira pergunta, What do you think you could do in order to help stop global warming? O que você acha que você pode fazer na sua ação, no seu dia a dia, para poder ajudar no aquecimento global? Segunda pergunta, How about the government? E o que o governo deveria fazer, de um modo geral, para amenizar toda essa situação? Então pensa aí bem, pessoal. Se você tem uma noção em inglês, escreve em inglês, caso contrário em português, mas para passar para inglês depois, beleza? Bora lá.
São respostas pessoais, mas eu só vou dar um comentário, vou começar pela segunda pergunta aqui, sobre o que o governo poderia fazer. É claro que há uma série de políticas públicas importantes a serem discutidas e levadas em considerações. Quando eu tenho aqui a primeira pergunta, quando diz assim, o que você poderia fazer para poder ajudar na situação do aquecimento global, a atividade que a gente vem aqui vem com algumas ideias. Eu não sei o que você respondeu aí. Uma série de coisas podem ser feitas. Inclusive, na minha pesquisa, eu descobri até coisas que nem eu sabia. Então, assim, ó, nesse slide aqui do nosso After Reading, eu tenho aqui o seguinte, ó, dá uma lida comigo aqui, ó. Healing the planet starts in your garage, in your kitchen, and in your dining room table. Match some solutions to their pictures. Aqui está falando que sarar o planeta, cuidar do planeta, começa na sua garagem, na sua cozinha, na sua mesa de jantar. E aqui nós temos algumas soluções. Então reparem bem, eu tenho 5 soluções bem práticas do nosso cotidiano e eu tenho aqui 5 imagens, é para você relacionar. Você não tem a imagem aí no caderno, mas você pode colocar A, B, C, D e E aí no caderno de vocês e daí você pode escrever, não tem problema, tá bom? Então aqui nós temos nas imagens, nós temos uma pessoa fechando a torneira, temos uma lâmpada, nós temos aqui uma mão tirando os fios da tomada, nós temos aqui uma pessoa se alimentando numa mesa e aqui nós temos um carro e pela imagem elétrico, tá bom? Aqui as palavras são reduce water waste, eat the food you buy better bulbs, pull the plugs, drive a fuel efficient vehicle, ok? Não vou dar tradução também, porque muitas dessas palavras, inclusive, elas são cognatas, talvez de palavra nova aqui, quando a gente fala de fuel efficient, que seria justamente de um combustível mais eficiente, tá? Pull the plugs, pull que seria puxar. Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar, pesquisar se preciso for e tentar relacionar. Daí a gente já conversa, beleza?
Então vamos ver aqui as nossas respostas. Olha só. Reduce water waste. É essa daqui, ó. Reduzir o desperdício de água. Eat the food you buy. Comer a comida que você compra, tá aqui. Parece meio óbvio, é lógico que eu vou comer a comida que eu comprei. Mas é basicamente o seguinte, tipo, o fato de você comprar e consumir exclusivamente aquilo que você comprou, você evita o desperdício. Consequentemente, uma série de coisas você consegue ajudar o planeta, não só na questão do lixo, por exemplo, você consumindo aquilo que você comprou, a própria produção daquele alimento que consome uma série de situações também, tá bom? Buy better bulbs, que seria de você comprar melhores lâmpadas, né? Aquelas que consomem menos. Pull the plugs, que é você tirar todas as tomadas, todos os fios da tomada, que é assim você evita o desperdício de energia. And drive, que está aqui a última, olha, letra E, drive a fuel efficient vehicle, perdão, que é de você dirigir um veículo com combustível eficiente. Tem os carros elétricos, tem aqueles carros mais econômicos, tá bom? E por aí vai. Bora para o nosso quiz? Então, nosso quiz aqui nós vamos fazer juntos, tá bom? Marca a alternativa correta aí rapidinho, mas eu já vou dar a resposta. A número 1 diz assim, ó. The carbon dioxide emission contributes to global warming. Aqui eu estou afirmando o seguinte, que o dióxido de carbono, a emissão do dióxido de carbono, contribui para o aquecimento global. True or false? Mediante o que a gente já discutiu, a resposta é true, é verdadeiro, tá? And number 2, stop wasting water does not help the planet. Aqui nós temos uma frase negativa. Aqui está dizendo que o desperdício de água, ele não... Que parar o desperdício de água, ele não ajuda o planeta. True or false? Of course, it's false. É claro que é falso, porque parar o desperdício de água ajuda o planeta, certo? Ok, pessoal, nós vamos encerrar a nossa aula aqui, né? E ao final dessa aula, uma série de palavras em inglês e discussões em inglês, você é capaz de discutir um pouco mais sobre o aquecimento global, tá ok? Então é o seguinte, ó, para a gente poder encerrar de vez aqui, acessem a plataforma, esse material estará lá disponível também, assista a aula de novo, tire as dúvidas com o professor, bye bye and see you next class.